Então vocês me avisem aqui que eu interrompo a aula, tá? Para a gente poder tratar tudo. Bom, então, como eu falei, né, apesar dos mercados serem, em geral, a maneira mais eficiente, em alguns casos ocorrem essas falhas. A primeira das falhas que nós falamos na aula passada foi justamente essa competição imperfeita. E esse nome, competição imperfeita, ele é um nome muito genérico, né? Ele é um nome que abrange uma série de ocorrências. Mas o que contém essa nomenclatura competição imperfeita? É toda configuração de mercado em que você tem um baixo grau de concorrência, tá? Então, a competição imperfeita é toda configuração de mercado em que você tem um comprometimento da concorrência. Isso pode ocorrer num grau máximo, que é quando nós falamos do monopólio, ok? Mas nós temos situações de oligopólio e nós temos outras configurações concorrenciais que, por mais que a gente não consiga enquadrar, né, não, isso aqui é um oligopólio, isso aqui é uma concorrência imperfeita, você não tem uma concorrência perfeita, ou seja, você não tem um consumidor que é capaz de escolher entre várias opções possíveis, em que os preços desses produtos vendidos, em que existe competição, aliás, pelos preços desses produtos vendidos. Então, normalmente nós chamamos de competição imperfeita um tipo de mercado em que um participante ou mais de um participante tem um grande poder de barganha. Tá? O que é esse poder de barganha? Esse poder de barganha, ele reflete a capacidade de influenciar significativamente preço, quantidade e qualidade. Então, toda vez que a gente fala de poder de barganha numa espécie de mercado, numa estrutura de mercado, nós estamos falando da capacidade que um desses competidores tem, de que um desses participantes de mercado tem, de influenciar significativamente preço, quantidade e qualidade. Toda vez que eu tenho uma situação em que um participante possui essa disparidade de força, nós ligamos um sinal de alerta quanto à possível necessidade de intervenção do direito para tentar equilibrar as forças de mercado no sentido de dar uma maior eficiência em relação a esse mercado. E o grau de intervenção do direito, ele será crescente quanto mais poder de barganha aquele competidor tiver, né? Então, quanto maior for a concentração de mercado, quanto maior for o poder de barganha de um determinado competidor, mais intervenção será necessária, ok? Para tentar equilibrar as forças. Ou seja, essa intervenção é no sentido de equilíbrio, tá bom? Equilíbrio. Um dos cuidados que o direito tem que ter é saber se, às vezes, essa intervenção não está sendo excessiva, se você não está onerando demais aquele competidor que, a princípio, tinha um poder de barganha muito grande. Porque, em última instância, o objetivo da intervenção do direito na economia é o ganho de eficiência. Então, o objetivo da intervenção do direito na economia é a eficiência. Então, você tem, enquanto operador do direito, que calibrar a norma que será aplicada para saber se ela é a melhor norma para tornar aquele mercado eficiente. O que significa ser um mercado eficiente? Em que nenhuma das partes tem algum tipo de sobreposição em termos de força e de prerrogativa sobre a outra. Então, o objetivo do direito é tentar
equilibrar os poderes sem, com a sua intervenção, causar um novo desequilíbrio, né? Então, ao invés você, num primeiro momento, tinha um poder de barganha excessivo de um participante de mercado, após a intervenção do direito, o poder de barganha ele sobe para outra parte, né? Então, a intenção do direito é tentar fazer um equilíbrio entre as partes. Aqui no Brasil, um país que é muito famoso pela sua litigiosidade, pela intervenção do Estado na economia, muitas vezes nós vemos, às vezes, tentativas bem intencionadas de regular o mercado, mas que acabam tornando aquele mercado desequilibrado na outra ponta, ou seja, um excesso de burocracia, um excesso de onerosidade no cumprimento de algumas normas, um excesso de direitos garantidos à parte que anteriormente estava sofrendo com o poder de barganha daquela parte que está sendo regulada. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né, na intervenção do direito na economia, para a gente tentar equilibrar essas forças. E um dos pontos que a análise econômica do direito tem a contribuir com esse aspecto concorrencial, né, com esse aspecto de regulação de mercado, é justamente através de modelos econômicos, né, isso envolve na prática muita matemática, muita modelagem, que a gente chama de econométrica, né, que é a utilização de métricas, fórmulas para conseguir fazer algum tipo de projeção, algum tipo de modelagem de cenário. Então, a economia tem uma série de ferramentas que o direito pode utilizar para justamente tentar projetar aquela intervenção na realidade, o que ela vai colher lá na frente. Então, nós aprovamos uma determinada legislação. Considerando essa legislação, como que deve ser esse mercado para daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Qual o nível de preço deve ser praticado? Isso vai estimular a concorrência ou não? Isso vai fomentar outros mercados ou não? Então, a economia tem uma série de instrumentos, né, que podem ser utilizados pelo direito para que essa intervenção na realidade ela seja bem sucedida. Tá? Então, no caso das falhas de mercado em relação à competição imperfeita, ela acontece toda vez que um determinado participante tem um poder de barganha significativo, que consiga influenciar preço, quantidade e qualidade, e nesse caso o direito tem que estar atento para possivelmente intervir no mercado. E essa intervenção, ela tem que ter o objetivo de equilíbrio de força, de ganho de eficiência naquele mercado, com o cuidado sempre de acabar não excedendo aquela intervenção e trazendo um novo problema para dentro daquele mercado. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Podemos prosseguir? Beleza. Na semana passada eu também falei sobre as externalidades. Pessoal, abrir rapidinho aqui a janela que tá... Acabou desgraçado, peraí. Na semana passada eu falei também sobre as externalidades. As externalidades, elas são casos em que nós temos uma espécie de efeito colateral, né? Então eu expliquei bastante sobre externalidades na aula passada. E falei sobre as externalidades negativas e as externalidades positivas. Em relação a essa questão das externalidades, sempre lembrando, as externalidades são aspectos, são efeitos ou aspectos de uma atividade, aspectos de uma determinada atividade econômica que ultrapassam a relação produtor-consumidor. Ou seja, num caso de uma externalidade negativa, esse efeito, né, colateral, ele acaba prejudicando outras partes que não estão envolvidas naquela transação que a gente está considerando, né, naquela relação comercial, naquela relação econômica que nós estamos considerando. No caso das externalidades positivas, elas também afetam terceiros, mas de uma maneira positiva, de uma maneira benéfica, né? Então, dentro das externalidades, a resposta do direito deveria ser, no caso da externalidade negativa, uma intervenção no sentido de tentar corrigir essa externalidade, ou seja, fazer com que esse efeito colateral cesse, né, de alguma forma, seja através de uma proibição,
seja através de algum tipo de onerosidade. Enfim, o direito, novamente, tem que tentar calibrar essa intervenção para que seja feita de uma maneira bastante eficiente, e no caso da externalidade positiva, o direito ele deve tentar incentivar de alguma forma. Exemplos práticos. Eu falei, por exemplo, da poluição, né? Então, no caso de uma poluição, você pode impor uma multa para uma fábrica que polui, você pode obrigar essa fábrica a se adaptar para ter uma geração de resíduos menos tóxica, menos agressiva ao meio ambiente. No caso de um local que faça barulho excessivo, limitar o horário de funcionamento, limitar a quantidade de decibéis que são emitidos. Então, normalmente, oferecer algum tipo de incentivo econômico, né, para que algumas dessas atividades se adequem a normas mais positivas no sentido coletivo. Então, você tem uma série de ferramentas, tanto para fazer uma pressão negativa, quanto tentar incentivar um comportamento positivo desse tipo de externalidade. No caso da externalidade positiva, normalmente essa intervenção no direito é sempre no sentido positivo. Então, a cultura, por exemplo, tem uma incidência de impostos mais baixa, né? Os livros têm impostos mais baixos, eu tenho algum tipo de vale cultura, vale livro, você tem locais que são mantidos, né, pelo poder público, alguns museus, por exemplo. Então, normalmente a intervenção, no caso da externalidade positiva, é sempre no sentido também positivo, né, de tentar fomentar a cultura. Pode ser também negativo, por exemplo, quando o Estado ele proíbe, né, que determinadas construções sejam demolidas, para tentar preservar o patrimônio arquitetônico. Então, no caso de locais que são tombados, né, pelo patrimônio histórico de determinada cidade, país, região, etc., aqueles locais não podem ser modificados, né? Então é uma proibição. Mas normalmente há um incentivo positivo àquela conduta, né, para a gente fomentar aquele tipo de conduta. E isso tem a ver com uma preocupação social, né, porque, novamente, a externalidade ela ultrapassa, né, aquela relação consumidor-produtor. Então, se você pensar do ponto de vista da fábrica e dos consumidores daqueles produtos, na semana passada eu dei um exemplo de uma fábrica que estivesse em outro país, né, aliás, uma fábrica num país, os consumidores em outros, e aí você não teria incentivos desses consumidores para tentar suportar, né, os custos de poluição, porque eles não estão sendo afetados por aqueles problemas. E no caso de uma externalidade positiva, você pode ter, por exemplo, obras de arte, pensar justamente nesse patrimônio arquitetônico. Imagina que uma família é dona de uma propriedade que é tombada pelo município, né, uma arquitetura de 300 anos atrás. Só que às vezes ela recebe uma oferta muito positiva, né, sei lá, de uma construtora para derrubar aquela casa e fazer um prédio, né? E aí o Estado pode proibir aquilo. Sempre nesses casos também a gente vai voltar àquela questão da eficiência. Será que é eficiente uma determinada intervenção do direito que proíba, por exemplo, os donos dessas casas de venderem essas casas? Simplesmente isso? Porque se você não pode vender a casa, você só é proibido de fazer, não tem nenhum incentivo para você conservar, aquela casa vai acabar, né? Então imagina uma família que recebeu como herança uma casa com arquitetura de 300 anos atrás, ela é proibida de vender, porém o Estado não faz mais qualquer outra coisa. Então não tem incentivo nenhum para cuidar daquela casa, né? Então se a casa não for vendida e demolida, ela vai acabar aos poucos, porque ninguém vai se importar em conservar, aquilo vai virar um fardo, né? E não mais algum tipo de benefício. Então a intervenção do direito ela tem que ser muito cuidadosa quando ela vai analisar a realidade, porque, novamente, os seres econômicos, agentes econômicos, que somos todos nós vamos sempre, ao visar o nosso autointeresse, ao tentar maximizar a relação custo-benefício em tudo que a gente faz, a gente vai ver se aquela regra nos favorece de alguma forma. Se ela não nos favorecer, a gente vai tentar evitar, ignorar ou nos aproveitar de alguma brecha, né, que a lei possui. Então, se eu não posso vender, vou ficar com aquela casa lá parada, né? Não posso fazer nada, vou deixar essa casa acabando, né? Porque eu também não vou gastar dinheiro, por exemplo, para poder conservar. Então a intervenção do direito tem que ser muito cuidadosa no sentido de tentar não adivinhar, mas projetar qual será a reação daquelas pessoas que estão sendo afetadas pela norma jurídica. Bom, será que a proibição de direitos de propriedade, de uma alienação, né? A proibição quanto ao direito de alienar aquele imóvel é a melhor resposta para fomentar a conservação da arquitetura no município? Será que se fosse constituído
uma espécie de fundo público para poder indenizar aquelas pessoas, comprar aqueles imóveis, e aí sim o poder público fazer essa manutenção. Será que não seria melhor? Então tem que ter esse cuidado, né, na hora de fazer uma intervenção na realidade. Um outro aspecto das falhas de mercado são chamados bens públicos. Esses bens públicos, eles não são necessariamente de propriedade do Estado, tá? Então, os bens públicos, na terminologia da economia, não são necessariamente os bens de propriedade do Estado. O que caracteriza no linguajar econômico um bem público é normalmente ele possuir duas ou uma dessas duas características, né? Um bem público, ele é considerado dessa forma, ou bem comum, tá? Quando o consumo dele não reduz a disponibilidade desse bem para outra pessoa, pelo menos não aparentemente. Você não tem essa percepção de que uma pessoa utilizando, a outra vai ser privada daquela utilização. Ou, de fato, ela não será privada. E, além disso, eles não podem ser excluídos do uso de terceiros. Ou seja, nós favorecemos o que a gente chama de carona, que é o free rider, aquele que anda de graça, tá? Vamos pensar no tipo de bem público, algumas coisas que são mais fáceis da gente entender. Por exemplo, a iluminação pública. A iluminação pública, se eu estou andando na rua e tem uma outra pessoa, e tem 10 pessoas, 15, 20 pessoas, a luz que está me iluminando meu caminho, está iluminando a daquelas outras pessoas. A responsável pela iluminação pública não tem como saber se eu paguei a taxa de contribuição para a iluminação pública, se as pessoas que estão caminhando do meu lado pagaram, se outras pagaram ou não. A luz tem que continuar acesa, certo? E essa luz vai iluminar todo mundo, ela não tem como fazer distinção. E o fato de eu estar me aproveitando daquela iluminação pública não exclui que outra pessoa se aproveite dela, né? Porque tanto eu quanto ela estamos usando ao mesmo tempo. E um não está reduzindo a disponibilidade do outro. Ou não de maneira significativa, né? Porque, está fazendo sombra, se tiver todo mundo, vai fazer sombra, ok, mas não de maneira significativa, tá? Então, imaginem que tem várias... Eu sempre ando por um caminho, né? Sempre ando por uma rua, passo por um parque, vamos pensar um parque. Passo por um parque iluminado e eu, Igor, não paguei a taxa a contribuição de iluminação pública, né? Bom, o parque não vai pagar a luz para eu pagar, né? Então eu posso simplesmente não pagar. Se eu vou me aproveitar daquele serviço de graça, para que eu vou pagar, né? Não tem sentido, eu não tenho incentivos para poder pagar por esse serviço, eu não tenho incentivos para contribuir com a manutenção desse tipo de serviço. Só que se todo mundo pensar assim, e esse é um pensamento racional, vejam, por que se eu vou ter o benefício, por que eu vou ter o custo se eu posso ter o benefício sem o custo, certo? Isso é plenamente racional. Então, se você deixa cada indivíduo tomar essa decisão, ninguém, a princípio, vai querer contribuir, porque ele vai poder se aproveitar, né, daquela situação de maneira total, sem ter nenhum tipo de custo. Só que se todo mundo pensar dessa forma, nós teremos um problema, porque ninguém vai pagar e a gente não vai ter iluminação pública. Isso é verdade, por exemplo, com serviços públicos como polícia. Então, se eu estiver tendo um problema na minha casa, entrou um ladrão, a polícia não vai perguntar, aí você está pagando seus tributos aí? Me manda um recibo aí do seu imposto de renda, da sua taxa que você paga para o Estado, ICMS que você recolheu. Bom, eles não vão fazer isso, o bombeiro não vai ligar, não vai querer saber se você pagou a taxa de bombeiro para poder ir lá apagar um incêndio na sua casa. E assim como esses tipos de serviços públicos que são mais fáceis da gente entender esse exemplo, a gente tem uma série de outras situações em que, se não houver a obrigatoriedade de pagamento e uma punição para quem não efetuar esse pagamento, nós inviabilizamos esse mercado, porque, a princípio, o incentivo individual é para que você não arque com esse custo sozinho, né? Que você não tenha que absorver esse custo, já que você pode se aproveitar daquele benefício por conta própria. Isso traz um problema, normalmente, ligado à conservação
de natureza, de bens naturais, vamos pensar na natureza de forma geral. Então imagina que, vamos pensar no mar, né? E você tem uma comunidade de pescadores, e nessa comunidade de pescadores, você tem que todos eles podem pescar ao mesmo tempo, todos têm uma quantidade relevante de peixe para poder pescar, e o incentivo para cada um é tentar pegar o máximo de peixe possível. Só que se todo mundo agir dessa forma, você vai exaurir aquela área, né? Então você vai acabar com aquele recurso que é comum a todo mundo, só que individualmente, você imagina, eu pescador, tem mais 100 pescadores nessa colônia. Se eu não pescar, se eu deixar de pescar uma quantidade determinada, os outros vão pescar. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar pescar na frente. O incentivo nesse caso, ele acaba sendo perverso, porque cada um tem um incentivo de agindo em interesse próprio, tentar obter o máximo de benefício, mas todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo vai acelerar uma situação em que nós tenhamos o completo exaurimento, né, daquela área produtiva, daquele mar, o peixe, né? Então, esse tipo de ocorrência, sejam os bens públicos no sentido de prestação de serviço, sejam os bens que nós compartilhamos entre nós, né, bens de uso comum, eles demandam algum tipo de regulação do mercado. Por isso que nós temos o período de defeso, né, para a pesca, nós temos espécies que são protegidas em determinadas épocas do ano, sejam elas aquáticas ou não, para justamente a gente ter a sustentabilidade desse mercado. Porque se nós deixarmos cada um agindo em interesse próprio, cada um tem um incentivo de buscar o seu autointeresse, e todo mundo olhando para o seu autointeresse, nesse tipo de mercado, ele não vai levar a uma solução eficiente. Nós teremos, no longo prazo, um mercado que vai ficar completamente exaurido, completamente inutilizado, se todos tentarem agir dessa forma, tá? Tem até eu não sei se eu cheguei a passar para vocês, eu acho que não, mas eu queria projetar esse vídeo aqui. Eu acho que ele, deixa eu só ver aqui, é rapidinho, vou até colocar ele mais acelerado, se for o que eu estou imaginando. Não é isso não, peraí. Deixa eu só ver se tem a legenda em português, que eu acho que tem sim. Só um instantinho. Ah, beleza, tem sim. Deixa eu colocar aqui para vocês, que eu acho que vai facilitar esse entendimento. E talvez a gente nem precise ver o... Só me digam aí se o som está saindo. Imagine as a thought experiment that you live in a small village and depend on the local fish pond for food. You share the pond with 3 other villagers. The pond starts off with a dozen fish, and the fish reproduce. For every 2 fish, there will be 1 baby added each night. So, in order to maximize your supply of food, how many fish should you catch each day? Take a moment to think about it. Assume baby fish grow to full size immediately, and that the pond begins at full capacity, and ignore factors like the sex of the fish you catch. The answer? 1. And it's not just you. The best way to maximize every villager's food supply is for each fisherman to take just 1 fish each day. Here's how the math works. If each villager takes 1 fish, there will be 8 fish left overnight. Each pair of fish produces 1 baby, and the next day the pond will be fully restocked with 12 fish. If anyone takes more than 1, the number of reproductive pairs drops, and the population won't be able to bounce back. Eventually, the fish in the lake will be gone, leaving all 4 villagers to starve. This fish pond is just one example of a classic problem called the tragedy of the commons. The phenomenon was first described in a pamphlet by economist William Forster Lloyd in 1833 in a discussion of the overgrazing of cattle on village common areas. More than 100 years later, ecologist Garrett Hardin revived the concept to describe what happens when many individuals all share a limited resource, like grazing land, fishing areas, living space, even clean air. Hardin argued that these situations pit short-term self-interest against the common good, and they end badly for everyone, resulting in overgrazing, overfishing, overpopulation, pollution,
and other social and environmental problems. The key feature of a tragedy of the commons is that it provides an opportunity for an individual to benefit him or herself while spreading out any negative effects across the larger population. To see what that means, let's revisit our fish pond. Each individual fisherman is motivated to take as many fish as he can for himself. Meanwhile, any decline in fish reproduction is shared by the entire village. Anxious to avoid losing out to his neighbors, a fisherman will conclude that it's in his best interest to take an extra fish, or 2, or 3. Unfortunately, this is the same conclusion reached by the other fishermen, and that's the tragedy. Optimizing for the self in the short term isn't optimal for anyone in the long term. That's a simplified example, but the tragedy of the commons plays out in the more complex systems of real life too. The overuse of antibiotics has led to short-term gains in livestock production and in treating common illnesses. But it's also resulted in the evolution of antibiotic-resistant bacteria, which threaten the entire population. A coal-fired power plant produces cheap electricity for its customers and profits for its owners. These local benefits are helpful in the short term. But pollution from mining and burning coal is spread across the entire atmosphere and sticks around for thousands of years. There are other examples too. Littering, water shortages, deforestation, traffic jams, even the purchase of bottled water. But human civilization has proven it's capable of doing something remarkable. We form social contracts, we make communal agreements, we elect governments, and we pass laws. All this to save our collective selves from our own individual impulses. It isn't easy, and we certainly don't get it right nearly all of the time. But humans, at our best, have shown that we can solve these problems, and we can continue to do so if we remember Hardin's lesson. When the tragedy of the commons applies, what's good for all of us is good for each of us. TED-Ed is a nonprofit. If you value... Pessoal, interessante que esse vídeo, acho que vocês conseguiram acompanhar bem, né? Ele é bem assim, explicativo, né? Curto, mas acho que é concisa a lição que ele passa, né? E a gente pode ver até a questão de externalidades ali, né? Falando de poluição, conseguiu perceber na prática. Foi legal passar esse vídeo aí, ajudou na compreensão de vocês? Foi um recurso interessante para a gente fazer uso aqui. Não, sim, caiu minha conexão. O pessoal falou no chat aí, professor. Porra, eu tô com o chat lá em cima. Foi mal aí, pessoal. Viajei aqui. O chat estava lá em cima e todo mundo respondendo, eu não estava vendo. Perdão. Beleza, então que bom. Bom, esse TED Talks, né, tem muitos vídeos curtos. E TED Talks, você é TEDx. Tem o TED Talks, que é uma série, são várias palestras, tem em vários países do mundo sobre vários temas, e tem esse TEDx, que tem vários vídeos interessantes, recomendo aí, não só para a área de economia, tem outros vídeos interessantes, né? E a gente conseguiu ver, né, a tragédia dos comuns, falando no final sobre a intervenção do governo, como isso, né, ajuda a regular, né, essas falhas de mercado. E eu acho que deu uma boa compreensão. Eu estava até pensando em falar outra coisa, mas essa patetice minha em relação ao chat tirou minha concentração aqui do que eu estava pensando em falar para vocês. Deixa eu pensar 2 segundos aqui, ver se eu lembro o que eu ia falar. Tem a ver com a matéria. Espera aí. Lembrei. Trazendo essa questão dos bens públicos, né, dessa tragédia dos comuns, vocês conseguem fazer um link disso que a gente falou, que a gente acabou de ver, com algum aspecto da pandemia? Hoje eu estava no carro vendo uma entrevista do médico infectologista, que é um dos responsáveis pelo combate à pandemia aqui. Aí fizeram uma pergunta para ele que eu lembrei de fazer esse link hoje aqui na aula, falando sobre bens comuns, né, e sobre essa dinâmica, né, do alto interesse, em alguns casos, chegar a um resultado
pior. Vocês conseguem pensar alguma coisa relativa à pandemia que tem a ver com essa questão da tragédia dos comuns, né? Alguém consegue fazer um link aí? Vou até falar qual foi o comentário, que às vezes vocês vão conseguir chegar a essa conclusão. A pessoa que perguntou ao médico falou: a gente vê muitas pessoas, né, andando sem máscara, com a máscara no queixo. O que o poder público, né, poderia fazer nesse caso para conseguir coibir essa conduta? Vocês conseguem pensar, fazer um link com o que a gente acabou de ver? Dessa vez até baixei o chat aqui para ver se eu não estava. Vocês estavam falando, eu não estava vendo. Bom, eu vou dar a resposta. Ninguém falou nada, mas eu vou dar a resposta. Vou dar a resposta, não. Vou desenvolver esse raciocínio aqui. Vocês pensem o seguinte: imagina uma pessoa que está eventualmente contaminada e ela não usa máscara, não toma esses cuidados básicos, né, sanitários. Ela sozinha, né? Imagina que ela está com sintomas leves, né? Eu tô com Covid, estou com sintoma leve. Eu já passei por um caso desse no ambiente num outro trabalho, né? A pessoa com sintomas leves e tal foi a esse local, um local de grande circulação de pessoas, né? Relativa circulação de pessoas, aliás, e alegou que ela estava muito leve, então não havia problema. Porque olha só, pela ótica dela, né? Bom, eu tô leve, tô tranquilo, então eu posso tocar minha vida normalmente, até porque o prejuízo, né? Quando você está contaminado, é você sozinho, né? Certo? Então, se você está com sintomas leves, você não tem incentivo para ficar em casa, porque você está bem, né? Você está sentindo bem para fazer as coisas. Só que o dano que você causa à coletividade, ele é muito mais amplo do que o custo que você está incorrendo, né? Então, em determinados casos, de maneira geral, grande parte da população, considerando que a Covid, na maioria dos casos, ela se apresenta de forma leve, a moderada, né? A maioria esmagadora não morre, né, de Covid. Então, ela tem um incentivo para fazer uma série de coisas ainda dentro da normalidade. Utilização de máscara, ficar resguardado 14 dias dentro de casa, fazer um teste, submeter a família a um teste. Esses são todos custos que às vezes podem parecer muito elevados para uma pessoa só. Mas se todo mundo pensar dessa forma, a gente tem um problema gigante, né? O que a gente está vendo aqui, principalmente no Brasil. Brasil e Estados Unidos são países que têm uma adesão baixíssima às normas de contenção do vírus pela via sanitária, né? Então nós temos um problema disseminado, porque pela ótica individual, de fato, uma vez que a maioria das pessoas adquire forma leve ou moderada, né, mas não chega a ser internada, não chega a morrer, ela tem um incentivo muito grande para continuar tocando a vida, seguindo e não atendendo às normas que trazem, né, algum tipo de problema, algum tipo de contratempo para ela. Então, também nesse aspecto da pandemia, a adoção de normas sanitárias tem que ser compulsória. Você não pode deixar cada pessoa decidir eticamente ou confiar que as pessoas terão o bom senso, né, de utilizar máscara. Lógico, a educação da população, o bom exemplo dos governantes, sem dúvida nenhuma, o bom exemplo de pessoas públicas, sem dúvida nenhuma, contribui, mas ainda assim você tem que ter normas compulsórias, porque o incentivo individual para a maioria das pessoas é para que ela não faça essa adesão sozinha. Nós não podemos confiar, nesse caso, no bom senso das pessoas, porque uma vez que os incentivos para ela estão muito, na maioria das vezes, vão estar muito mais no sentido de tocar a vida de uma maneira normal do que atender às normas sanitárias para preservar outras pessoas. Os custos podem ser elevados, né? Principalmente no Brasil, em que grande parte da população não tem acesso, por exemplo, ao emprego formal, em que ele pode, às vezes, se ausentar do trabalho, em que ele pode, às vezes, ficar recebendo algum tipo de auxílio, né? Então, as pessoas que trabalham no mercado informal, se elas vão trabalhar, e normalmente elas não recebem, né? Então, o incentivo para ela é muito grande de continuar fazendo tudo que ela faz, sem se resguardar e sem tomar os devidos cuidados. Logo, se você não tiver um auxílio emergencial, se você não tiver normas sanitárias compulsórias, você vai ter um problema ainda mais agravado, justamente porque os incentivos individuais, nesse caso, são semelhantes aos casos que nós vimos agora, da tragédia dos comuns, né? Individualmente, a cada um não tem por que se abster de determinada conduta, já que o que ele sofre de consequência no curto prazo é muito menor do que as consequências para a coletividade no longo prazo. Fez sentido, pessoal, esse exemplo? Fez uma boa conexão com o que a gente tratou agora? Vocês conseguiram
Concordaram com essa? Beleza. Bom, prossigamos. Então aqui eu vou voltar a compartilhar a tela. E aí, sobre as falhas de mercado, nós vamos caminhar e falar da assimetria de informações. A assimetria de informações, ela tem a ver com casos em que, numa determinada negociação, numa determinada relação econômica, uma das partes, ela tenha um domínio ou acesso a informações que a colocam numa vantagem em relação à sua contraparte. Então, pensem, por exemplo, numa negociação de um bem. Você está vendendo um carro, tá? Não precisa nem entrar no mérito de empresa, consumidor. Você está vendendo um carro para outra pessoa. E você sabe que aquele carro, ele tem algum problema, né? Ele tem um problema no motor. Que esse carro está o famoso carro engatilhado, que você vai passar esse carro à frente e ele vai dar um problema daqui a pouco. A pessoa que está comprando, ela não tem como saber, né, disso. Você detém essa informação. Você pode estar contratando, às vezes, em outra situação, um plano de saúde sabendo que você tem uma doença pré-existente. Você pode estar omitindo uma informação numa determinada negociação contratual, certo? Então, tem uma série de situações em que você detém uma informação que te coloca num grau de superioridade numa determinada negociação. Normalmente, nós estamos diante dessa simetria de informações em questões mais técnicas, de relação de consumidor e em relações de consumo, né? Aquela relação clássica do direito, relação de consumo. Então, nesse caso, o direito ele tem que ter algum tipo de intervenção, algum tipo de regulamentação, de forma a tentar equilibrar as partes. Por exemplo, na venda de um carro usado, pode ser obrigatório o vendedor dar uma garantia, por exemplo, sobre determinadas peças por um determinado período, 3 meses de garantia sobre as peças que compõem o motor. Num determinado contrato, você ter cláusulas que estejam em linguagem de fácil acesso, numa determinada fonte que seja possível, né, para todo mundo ler e não ter nada escondido, né, naquele contrato, não ter aquelas letras de bula de remédio. A própria bula é um exemplo disso, né? Existe a bula do paciente e a bula do médico. Ou seja, nós temos uma norma que melhora o acesso à informação por parte do paciente, tá? Então, nesse caso de assimetria de informações, eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalho no mercado financeiro, então você imagina numa negociação com o cliente, a gente viu um caso desse, né? Bizarro, todo mundo sabia que ia dar problema, né? Dessa empresa lá de Cabo Frio, né? Demorou até para acontecer um problema, mas utilizando, né, linguajar técnico, palavras diferentes e tal, você consegue engrupir uma pessoa, você consegue levar essa pessoa a fazer alguma coisa. Então, quando eu sento diante de um cliente que não é, por exemplo, especialista na área, por eu ter um conhecimento naquela área muito maior, eu consigo conduzir, né, a negociação de uma forma muito mais fácil do que se eu estivesse negociando, por exemplo, um tipo de bem em que 2 pessoas têm um conhecimento razoável. Por exemplo, uma camisa. Eu não posso vender uma camisa falando que essa camisa aqui é mágica, dá superpoderes, né? Porque todo mundo sabe que não existe isso. Agora, eu posso, diante de uma situação específica, num linguajar técnico, utilizando uma série de dados, etc., manipular uma determinada negociação e dizer que eu tenho um investimento que rende 10% ao mês, que no fundo é uma pirâmide financeira, né? Mas dentro de uma negociação, como eu detenho uma série de informações que não são acessíveis à minha contraparte, eu tenho um poder, eu tenho uma posição de sobreposição àquela outra pessoa numa determinada negociação. Bom, esse caso de assimetria de informações, ele normalmente demanda uma resposta do direito, que pode ser por uma via de regulamentação, pode ser estabelecendo uma multa, né, no caso de descumprimento, pode ser uma própria indenização por dano moral pela má-fé, numa negociação, mas é um tipo de falha de mercado, porque em uma série de situações você tem essa configuração acontecendo. Pessoas que detêm uma informação muito superior à outra e, consequentemente, elas conseguem extrair uma vantagem indevida, né, dessa negociação. Okay? Então, nesse caso, nós precisamos também da intervenção do direito para tentar regular, porque se você deixa o mercado sozinho, a tendência é que ou você vai ter ou não, provavelmente você vai ter uma série de ocorrências nesse mercado lesando uma das partes, e a partir do momento
que houver uma informação disseminada que aquele mercado ele lesa os seus participantes, as pessoas vão deixar de negociar naquele mercado, né? Então, por que é importante, por exemplo, você coibir essas fraudes financeiras? Porque se houver uma percepção geral da coletividade de que, ao realizar uma determinada operação financeira, você tem uma grande chance de ser lesado, você simplesmente não vai realizar operação nenhuma. Então, você inviabiliza aquele mercado, né? Por que é importante você dar uma determinada garantia numa venda de um veículo? Porque se todo mundo achar que vai comprar um carro e aquele carro vai dar problema logo depois, eventualmente pode estar acontecendo muito, ninguém vai comprar carro mais, né? E aí você inviabiliza um determinado mercado. Então, essa regulação do direito, ela tem como objetivo não só prevenir uma injustiça, né? Ou corrigir uma injustiça num caso específico, mas principalmente você tentar passar uma mensagem geral sobre aquele mercado, de que as regras devem ser cumpridas, de que deve haver uma equivalência de poderes entre as partes, para que você possa fomentar aquele mercado em novas negociações, né? Então tem que ser um mercado sadio, um mercado eficiente. E notem que muitas das intervenções do direito, na realidade, nós vamos falar muito sobre isso na análise econômica do direito, a gente nem sempre vai estar mirando aquela situação específica, aquele caso individualizado, mas sim o mercado em geral, mas sim todas as negociações que serão realizadas para frente. Ou seja, nós tentamos, através da intervenção do direito na economia, não necessariamente corrigir aquela injustiça, mas prevenir injustiças futuras no sentido de que nós tenhamos uma configuração eficiente e que a economia, nesse caso, se desenvolva de uma maneira mais sadia futuramente em novas negociações. Então, nesse caso, a simetria de informações, nós precisamos garantir que os agentes de mercado confiem que os contratos serão cumpridos, que eles confiem que as informações relevantes estão todas sendo colocadas dentro da negociação para uma melhor tomada de decisão, para que, novamente, como eu disse, haja mais pessoas interessadas em negociar e transacionar nesse mercado, tá? Um outro tipo de ocorrência de falha de mercado tem a ver com o que nós chamamos de risco moral. O risco moral, ele acontece quando determinadas partes de uma negociação ou determinados representantes de interesses, eles têm um incentivo para assumir mais riscos do que eles vão suportar em termos de prejuízo, tá? Vou dar um exemplo. Um administrador de uma empresa, ele não é o sócio, não é o dono, mas ele é o administrador, tá? Se ele tomar, por exemplo, decisões equivocadas ao longo do tempo, ou fizer operações, vamos pensar numa operação financeira, extremamente alavancada, com algum problema, que faça com que essa empresa comece a tropeçar e eventualmente vá à falência, ele, enquanto administrador, ele pode estar respaldado pelo seu seguro-desemprego, pode estar respaldado por uma eventual multa de FGTS que ele vai receber na sua rescisão contratual, e aí ele tem um incentivo, né, às vezes, ou ele não tem um incentivo adequado para olhar para aquele negócio com determinado zelo. O risco moral, ele ficou mais debatido recentemente após a crise de 2008, lá nos Estados Unidos, quando uma série de bancos e instituições financeiras americanas precisou ser resgatada, uma série de instituições precisaram ser resgatadas pelo poder público para que elas não fossem à falência, porque, especialmente num banco, quando ele vai à falência, não só os donos do banco são afetados, né? Mas os seus correntistas são afetados, as pessoas que mantêm negociações com esses bancos são afetados. Então, às vezes, o dano social que aquelas empresas causariam ao falir, ele era tão grande que era melhor o governo chegar lá e salvar aquela companhia. Mas o problema é que se você tem administradores de empresas que acreditam que serão resgatados, né, no caso de uma eventual falência, de um problema, eles não têm incentivos suficientes para tomar cuidado, né? Se eu tenho um seguro de um carro que vai me garantir em qualquer circunstância, eu não tenho incentivos suficientes para tomar os devidos cuidados, né? Eu posso parar em qualquer lugar, não preciso travar o carro, vou correr a beça, porque se eu bater eu tenho vou fazer manobras, né, perigosas, porque se eu bater de carro eu tenho
essa cobertura. Então, o risco moral, ele configura situações em que um determinado agente econômico, ele tem baixos incentivos de zelo na sua atividade, tá? Porque ele conta com alguma espécie de garantia adicional caso haja algum problema. Esse risco moral, ele também demanda, né, algum tipo de intervenção no direito. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, qual foi assim, uma série de soluções foram utilizadas. Administradores que tenham tido suas condutas assim, negligentes, etc., eles podem ficar inabilitados de trabalhar naquele mercado por muitos anos. Os acionistas são penalizados, né, com algum tipo de multa, com algum tipo de perda percentual em cima dos seus direitos de ação. Nós temos casos de limitação a bônus de empregados pela performance. Um exemplo, né? Talvez traga isso para algo mais fácil. Entendimento. Tem alguns clientes questionam, né? Nem atividade de investimentos, normalmente você recebe, quando você administra recursos de terceiros, você recebe um percentual, que é a remuneração básica por essa administração, independentemente do resultado. Então, quando o cliente ele tem um prejuízo ou quando o cliente tem um lucro, normalmente nas aplicações financeiras, normalmente na administração de carteiras, você tem um percentual que é fixo, é garantido, independentemente do resultado. Aí muitos clientes questionam, Igor, poxa, mas não seria muito melhor você receber se eu estivesse tendo lucro apenas? Se eu estou perdendo, não está fazendo sentido. Beleza, vamos supor que a gente colocasse uma regra para que o preposto, né, aquela pessoa responsável pela carteira de investimento, só tivesse lucro quando aquela pessoa também tivesse. Na área de investimentos, né, eu estou entrando um pouco nessa especificidade, até muitos alunos perguntam, têm curiosidade. Na área de investimentos, a gente tem uma espécie de regra, né, que uma maior rentabilidade, ela está ligada a um maior risco, necessariamente. Então, se eu, Igor, fosse remunerado pela rentabilidade do cliente, todo mundo quer receber mais, né? Todo mundo quer ter um salário maior, quer ter uma comissão maior, quer ter um bônus maior, etc. Bom, então, uma vez que os agentes econômicos todos pensam, né, em maximizar os seus retornos, eu poderia pensar em maximizar o meu retorno. Se o meu retorno está ligado à rentabilidade e a rentabilidade está ligada ao risco, eu teria que maximizar o risco. A questão é que se eu vou maximizando o risco na carteira de investimentos, uma hora pode dar problema e o cliente quebrar, né, ter algum problema grave patrimonial. E como eu só sou remunerado pelo lucro, quando desse um problema eu não teria risco algum. Então, às vezes a gente acha, né, poderia ser remunerado pelo lucro, mas se essa pessoa é remunerada pelo lucro, ela tem todo incentivo de buscar o maior lucro possível, e o maior lucro possível só será obtido com o maior risco possível, e o maior risco possível não interessa àquela pessoa que está realizando os investimentos, né? Então vejam que numa situação dessa mais específica, a gente percebe que há situações em que os incentivos individuais, novamente, eles caminham para uma determinada trajetória que não é sustentável no longo prazo, não é interessante no longo prazo as partes que são afetadas por aquela relação econômica. Então, o risco moral, ele também precisa ser modulado pelo direito. O direito tem que estar atento a situações em que determinados agentes econômicos, eles tenham incentivos demais para assumir riscos e na ocorrência desses riscos, ou seja, quando dá um problema, esse problema afeta, né, as partes interessadas, toda a coletividade de uma maneira muito grave. Então, consequentemente, o direito tem que regular determinadas condutas com vistas a proteger, né, outras pessoas, proteger terceiros ou mesmo toda a coletividade quanto a esses incentivos perversos em algumas atividades. O problema de agência, como a gente fala, é um pouco parecido, que é mais ou menos isso que eu falei, que é quando o preposto, ou seja, o representante de uma parte, tem total interesse em obter o retorno para si, e às vezes a maneira como ele obtém esse retorno para si próprio prejudica a pessoa que ele está representando, né? Então imagina que você firme, enquanto advogado, né, vocês têm um contrato com seus clientes em que vocês sejam remunerados pelo tempo do processo. Então imaginem que um advogado tivesse um contrato com um cliente, ou que esse fosse o padrão, né, de remuneração pelo tempo do processo. Então quanto mais tempo o processo, vamos supor que você vai receber R$100 por dia que esse processo está correndo. Do ponto de vista do advogado,
ele tem todo o incentivo do mundo para protelar esse processo, certo? Tem todo o incentivo para tentar, vai protocolar as petições no último dia do prazo, eventualmente vai tomar decisões dentro do processo que causem no atraso, né, do julgado. Ele pode eventualmente entrar com recursos que são desnecessários, etc, etc. Porque nesse caso, o incentivo do preposto, que nesse caso é o advogado, né, o incentivo do preposto da parte, o incentivo do representante da parte, e eu não estou usando o preposto na linguagem jurídica, né, mas o preposto no sentido da pessoa que está representando outra, né? Então, o incentivo nesse caso, ele está totalmente descolado do interesse que teria que estar sendo representado, né? Então, esse problema de agência é quando pessoas têm seus interesses próprios e esses interesses sobrepõem o interesse de quem está contratando aquela pessoa. Então, se você está na área financeira de uma empresa, você pode querer maquiar as contas daquela empresa para você não deixar que transpareça um problema naquelas contas das empresas. Você pode coagir funcionários. Você pode ter práticas concorrenciais danosas, você pode ter práticas internas insustentáveis no longo prazo, visando um lucro fácil do negócio se você recebe uma bonificação simplesmente pelo lucro. Então, nesse tipo de ocorrência, você tem também a necessidade do direito de atuação. E vocês percebam que muitas vezes essas falhas de mercado elas podem se parecer ou acontecer em conjunto. Tá? Isso é possível, você ter falhas de mercado que aconteçam em conjunto. Então, normalmente você tem um problema de risco moral e problema de agência que estão acontecendo juntos. Você tem um problema quanto às externalidades e aos bens comuns, bens públicos, né, que estão acontecendo em conjunto, né? Então, o fato da fábrica lançar poluição só acontece porque a gente está falando do ar livre, que teoricamente é um bem público, né? Ele é um bem comum. Então, existe a possibilidade de você observar uma determinada situação em que você aplica dois conceitos de falhas de mercado numa mesma situação, tá? Não necessariamente um ou outro, vai acontecer isso ou isso. Eles podem acontecer concomitantemente ou de forma concorrente, né? Eles estão acontecendo ao mesmo tempo, mas andando em paralelo, né? Não em conjunto, bom? Então, o problema de agência, ele parece o risco moral, mas ele é considerado um problema à parte. E aí, pessoal, falando de todas essas falhas de mercado, falar, caramba, Igor, então você falou lá naquela primeira aula que o Estado, o mercado é a melhor forma de organizar a economia na maioria das vezes, mas você está falando tantas situações que eu consigo pensar que tem falhas de mercado que eu estou começando a me questionar, né, se de fato ele é mesmo o melhor caminho, né, para a gente organizar a economia. Então, será que não é o contrário? Será que não é melhor você ter o Estado regulando as atividades econômicas e no que o Estado não for possível fazer, a gente deixa o mercado agir sozinho? O problema é que o Estado, ele é um ente, né, que não tem, ele é uma personificação genérica. Né? Ele é uma personificação de algo que na realidade não existe. O Estado, ele na prática vai ser sempre representado por pessoas. E o problema é que essas pessoas que representam o Estado, muitas vezes elas também têm interesses próprios que podem não ser compatíveis com aquela situação que elas querem remediar. Situações em que o Estado, ao intervir na realidade, ou mesmo o Estado em seu próprio funcionamento, chega a uma situação ineficiente, é chamada de falha de governo. As situações em que o Estado chega a um problema são chamadas de falhas de governo, né? Formulando melhor. As falhas de governo, elas são situações que são análogas às falhas de mercado, ou seja, em que nós temos incentivos desajustados que fazem com que, nesse caso, os agentes que representam o governo, eles atuem de forma ineficiente. E, às vezes, uma forma tão ineficiente que era melhor ter deixado o mercado agir sozinho. Tá? Então, essas falhas de mercado que nós estudamos, elas precisam ser remediadas. Elas precisam ser remediadas por uma resposta do Estado, que normalmente é feita através do direito, certo?
Então, o Estado sempre vai consubstanciar sua ação, ele sempre vai estar amparado numa norma legal, só que essa norma legal, ela não vai entrar na realidade sozinha, ela é operada por pessoas, e, novamente, essas pessoas podem ter interesses próprios que, se não estiverem bem regulados, fazem com que nós tenhamos as falhas de mercado sendo sobrepostas pelas falhas de governo, né? Quais são essas falhas de governo? Uma das falhas de governo que a gente tem mais clássicas aqui no Brasil, essa aqui, ó, captura do interesse público por algum grupo privado. Então vamos imaginar um mercado que é um mercado de oligopólio, né? O mercado de oligopólio, nós temos aqui poucas empresas para uma série de consumidores aqui, né? Então nós temos muitas pessoas aqui nesse mercado e poucas empresas que atuam nele. E aí, vamos imaginar que esse mercado aqui seja um mercado de companhias aéreas. E a gente tem uma ideia, né? O Estado, ele tem uma ideia de lançar uma agência reguladora. Ela tem uma ideia de lançar uma agência reguladora. E essa agência reguladora vai ser composta por pessoas que são normalmente indicadas pelo Poder Executivo. Às vezes são validadas pelo Poder Legislativo, normalmente indicadas pelo Poder Executivo. Agora vamos imaginar que essas companhias, de alguma forma, tenham um poder de influência na nomeação dessas pessoas. Esse poder de influência pode ser financeiro, pode ser um poder de pressão, enfim, uma série de fatores podem contribuir. E aí essas pessoas que estão na agência reguladora vão atuar no interesse das próprias companhias aéreas. Então, ao invés delas baixarem regulamentações, ao invés delas mexerem naquele mercado, tentando tornar o mercado mais competitivo, elas podem começar a editar uma série de regras que vai favorecer o poder de barganha dessas companhias que já estão consolidadas no mercado. Então, elas podem, eventualmente, colocar regras de entrada. Ah, você quer operar, você quer criar uma companhia aérea? Bom, então o capital mínimo dessa companhia tem que ser de R$1 bilhão. Bom, aí você já tirou grande parte das empresas, né, desse jogo, né? Você pode ter mercado bancário, cuja regulamentação, que depende, por exemplo, do Banco Central, você pode ter os bancos influenciando, né, na nomeação de um determinado presidente do Banco Central, de diretores do Banco Central. E aí você tem a captura do interesse público por algum grupo privado. Essa captura, ela nem sempre tem um objetivo só financeiro, pode ter um objetivo político também, porque determinadas áreas, como plano de saúde, né, você pode, às vezes, ter a pretensão, você se lança candidato depois de passar pela ANS. Vocês lembram, esse aqui foi a pessoa que impediu os planos de saúde de aumentarem os preços, vote nele, que é defensor do consumidor, papapá. Então, você não necessariamente vai ter essa captura por um grupo empresarial interessado em dinheiro, às vezes o interesse é político, né? Você pode ter uma ineficiência causada por um grupo de burocratas, porque dentro do serviço público, por exemplo, existe uma série de incentivos, como, por exemplo, progressão de carreira, prestígio, área de influência, né? Você aumenta a jurisdição em que você é influente, que tem a ver, basicamente, aqui também com dinheiro e poder, né? Mas esse tipo de ineficiência é causada pelos próprios funcionários públicos, pelos próprios representantes do Estado. Ou, como no Brasil é muito comum, né? Um conluio de políticos. Então, é muito comum no Brasil, a gente ouve falar aquela determinada área do Estado, ela era loteada para um partido, era loteada para um determinado grupo político. A gente viu isso agora, né? Na última reforma ministerial, o presidente ele entregou o ministério hoje o antes senador, né, que está licenciado, Ciro Nogueira, que é um ministro muito famoso por ser um dos grandes políticos influentes do Centrão, né? Então, determinadas áreas do governo agora foram direcionadas para que haja uma utilização por um determinado partido político. Isso não necessariamente é problemático, porque, obviamente, política é composição, mas no Brasil nós temos, historicamente, problemas muito grandes quando isso acontece, né?
Então, nesse caso das falhas de governo, nós demandamos também algum tipo de correção, né? Algum tipo de legislação do próprio poder público, no sentido de regras que impeçam determinadas pessoas de serem, por exemplo, movimentadas, nomeadas. A nomeação nessa área tem que ser técnica, tem que ser um quadro de carreira. Ou então um limite de pessoas nomeadas politicamente. Então, também, para o próprio Estado, é necessário haver esse tipo de contenção, porque os governos, eles também têm problemas, os políticos, os servidores públicos também estão sujeitos a incentivos que não necessariamente vão contribuir para o bem comum. Então, na ocorrência de uma falha de mercado, a tentativa de correção pode gerar um problema ainda maior ou causar dois problemas, né? Então, não necessariamente por nós estarmos nos socorrendo do Estado, do poder público, nós teremos a resolução do problema. Também aquela intervenção tem que ser analisada, porque as falhas de governo são muito comuns, certo? Inclusive, existe uma escola de economia que se dedicou a analisar justamente isso, os incentivos que são fornecidos aos agentes públicos ao longo da sua trajetória, ao longo da sua atividade, que muitas vezes são contrários aos incentivos comuns, né? Então, isso acontece com uma frequência muito relevante. Quando nós olhamos, por exemplo, os regimes mais autoritários, né, os regimes políticos mais autoritários ou totalitários, como era o regime comunista, que especificamente tinha toda a economia controlada pelo Estado, nós observávamos uma série de falhas do governo, né? O interesse, normalmente político, de influência daquele determinado servidor, burocrata, funcionário de partido, etc., ele sobrepunha qualquer interesse econômico, qualquer interesse coletivo da área que ele controlasse. Eu contei para vocês, acho, nessa turma, um episódio os países comunistas, eles têm muitas anedotas econômicas, né? E coisas absurdas que, infelizmente, eram verdade. Então, tem alguns casos famosos, eu não sei se já contei isso nessa turma, se eu contei, peço desculpas por repetir, mas que um determinado, assim, lá na União Soviética, por exemplo, você tinha calçada, né? Calçada era feita pelo Estado. Então, todo mundo calçava o mesmo tênis, só que tênis, sapato, etc. E isso era determinado isso era controlado, né, pelos burocratas, a quantidade de produção, etc. Então, em alguns casos, ele tinha que atender, bom, você tem 100 mil pessoas naquela área, são 200 mil pés de sapato, e, bom, mas beleza, mas um pé é diferente do outro, né? Mas a gente vai saber, né, quanto cada um vai calçar. Pegava lá e fazia uma média, 43 e 37, faz aí sapato 40 e são 200 mil pares de sapato 40. Quem tiver o pé maior, sente dor, quem tiver o pé menor, fica com o pé folgado. E aí mandava fazer, porque ele precisava atender uma meta que ele tinha recebido, né, do seu superior, que vinha, essas metas vinham desde lá de cima, decompondo para baixo, igual uma empresa, né? Só que a empresa lida com quantidades mínimas para as pesquisas de mercado, etc. O Partido Comunista, que controlava a economia, não fazia nada para saber. Então ele mandava fazer 200 mil pares de sapato e fazia uma média daquilo e ficava por isso mesmo. Na ocorrência de uma falha de governo, né? Quer dizer, a estrutura, o incentivo para aquele burocrata que controlava não era atender o interesse das pessoas que queriam ter os pés calçados, né? O interesse dele era produzir uma quantidade de sapato suficiente que todo mundo tivesse um par de sapato, ok? Agora, se o par de sapato vai servir ou não, isso não interessa, porque ele não era analisado, ele não era avaliado, não fazia diferença para ele a percepção das pessoas que iam usar os calçados, porque ele não estava lá pela força das pessoas que consumiam os seus calçados. Ele estava lá por uma canetada do partido, que tinha um burocrata, que ia nomeando outro, e ele tinha que cumprir somente aquela meta. Na vida real, se você é um responsável por uma fábrica de sapatos, né, de uma empresa, se você mandar fazer 200 mil pares de um número médio, você vai ser demitido com certeza no dia seguinte, né, porque a empresa ela só sobrevive se as pessoas comprarem os sapatos, a gente só vai comprar sapato que nos interessar, couber no nosso pé principalmente, né. Então, as falhas de governo, elas podem ser tão grandes, às vezes até mais do que as falhas de mercado. Então, esse cuidado também deve ocorrer quando nós analisamos uma intervenção do direito na realidade. Não necessariamente por haver uma falha de mercado, a gente vai ter uma resposta necessariamente boa. Tá? E muitas vezes a gente tem situações de falhas de mercado que não podem ser completamente sanadas, mas apenas remediadas ou um pouco, não me falhou a palavra aqui, mas um pouco relevadas, não era isso? Mas atenuadas. Falhas que serão atenuadas, mas não completamente resolvidas.
ok? Pessoal, eu queria perguntar para vocês, a gente está chegando já no final da aula, esse conteúdo, sem dúvida nenhuma, é um conteúdo de prova, tá? É um conteúdo de prova, porque tem muito de análise econômica do direito dentro dessa nossa matéria, e eu vou encaminhar para vocês o material com uma série de links para que vocês possam ver algumas dessas falhas de mercado explicadas em vídeo, como eu passei agora há pouco, que eu acho que ajuda na compreensão. Queria saber, antes da gente caminhar para o encerramento, se vocês têm alguma dúvida, se o conteúdo da aula ficou bem explicado, se na aula que vem a gente também já não precisa fazer uma retomada, a gente pode direto já partir para um conteúdo novo. Tá todo mundo aí na mesma página, todo mundo na bola aí com o conteúdo? Eu sim, professor. E tenho acompanhado também as gravações anteriores, e aí tá para a gente compreender melhor. Show de bola, Joana, show de bola. E assim, eu recomendo, pessoal, por mais que vocês não vejam a aula inteira, hoje a gente tem muito recurso assim para acompanhar, estudar. Pega o vídeo, coloca às vezes na velocidade 2, 1.75, vai só relembrando algumas coisas que foram faladas, mas não recomendo vocês deixarem para estudar na véspera da prova, porque senão vai ser muita coisa para vocês estudarem. E já no período de vocês já começam a estudar muita matéria específica de direito. E embora você tenha diferenças, né, entre as matérias, há uma comunicação de linguajar, há uma comunicação às vezes como é que eu vou falar? Há uma comunicação de ideias centrais que você tem numa doutrina e na outra. Então, mesmo se estou falando de direito civil, falando de direito penal, mas algumas coisas são comuns, algumas ideias são comuns. A nossa matéria é uma matéria um pouco diferente. Então, normalmente vocês não vão ter muita contribuição de outras matérias para o entendimento dessa, um estudo cruzado, né? A gente não vai ter um estudo cruzado aí que traga, eu acho, muita coisa elucidativa para vocês. Então, é importante que vocês revisem, né, a matéria conforme a gente vai ministrando o conteúdo, eu acho que é importante. Tá bom? Então, não havendo nenhuma dúvida, pessoal, já tirei aqui o print da presença, vocês estão liberados. Beleza? Uma excelente semana para vocês. Valeu, boa noite.